Depois de tanta geometria, mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Agora uma revisãozinha rápida. Na revisão vai estar em destaque aquilo que nós falamos na aula, os nomes dos triângulos e tal. Tem outras características também, mas não se preocupem, tá? Nós pegamos mapa mental de aluno já completo, tá? Aquele negócio mais pegado. Você pode fazer o seu com aquilo que nós trabalhamos na aula. A gente está dando algumas ideias, alguns exemplos, né? Depois vocês, ao decorrer das aulas, porque por enquanto essas aulas de revisão, assim como a gente revisa um pouco de cada coisa, até fica um pouco complicado de fazer um mapa mental. Mas quando a gente começar a partir da aula 5, que a gente vai já iniciar os assuntos, né? Aí sim, aí você pode em cada aula, ou às vezes tem aulas que vão ser dessa forma, parte 1, parte 2, parte 3, partiu. Parte 1, Aí quando a gente secciona as aulas aí, divide elas em algumas, você pode esperar os assuntos da primeira, da segunda, da terceira e chega no final, monta um mapa mental das 3 aulas, né? Não precisa ser um mapa de cada aula estudada. Cada conteúdo, né? Cada assunto, cada né? Assunto, isso, cada assunto. Bora ver então? Revisão da aula 4.2. Olha lá, onde a gente está na 4ª mega revisão e estudamos geometria. Então vamos lembrar algumas coisas agora? Vamos lá. Aqui nós temos, olha só, os triângulos, né? Nós temos os triângulos. Nos triângulos, nós temos os nomes dos triângulos. Os 3 primeiros aqui, os verdinho escuro, né, que estão pintadinhos, são relacionados aos ângulos. Foi o que a gente falou lá no nosso quiz, né? Acutângulo, retângulo e obtusângulo. O acutângulo tem 3 ângulos agudos. O retângulo tem um ângulo reto e o obtusângulo tem um ângulo obtuso. Agora, lembrando agora a classificação com relação aos lados, né? Aí a gente viu o isósceles, que tem 2 lados iguais, o equilátero tem os 3 lados iguais, e o escaleno é o esquisito, lados todos diferentes, certo? E claro, aqui tem mais algumas informações, né, sobre os pontos de encontro, sobre mediatriz, outras informações que a gente nem falou na nossa revisão, no nosso quiz, mas que serve aí de complemento para vocês. E tem uma leizinha aqui que é importante, né, saber que em qualquer triângulo, a soma dos 3 ângulos internos a ele é igual a 180 graus. Beleza, isso tudo falando de triângulos na geometria plana, né? Olha que legal, tá bem no centro aqui, geometria plana, triângulos. Vamos agora para a geometria espacial? Vamos lá? E aí sim a gente vê alguns sólidos geométricos. Muito lindo esse mapa mental aqui, bem legal, pintadinho, colorido, né? Vale a pena você se dedicar, porque depois para você estudar fica muito mais fácil, né? E ele, além de desenhar, ainda fez uma sombrinha, né? É só olhar ali o seu mapa mental e aí você já tem a solução de tudo. E aqui a gente tem os poliedros e os corpos redondos. Que é a divisão da geometria espacial, né? Se divide em 2 grupos. Ou é isso, poliedros. ou é isso. Isso. Os poliedros se dividem em outros 2 grupos, que é o das pirâmides e dos prismas. E aqui já está trazendo até as fórmulas, né? Mas muita calma nessa hora, não é agora que a gente vai trabalhar com isso não, tá bom? E o grupo dos corpos redondos tem 3 subdivisões, o cilindro, o cone e a esfera. E ainda existe outros, né? Outros ainda, que quando a gente decompõe as figuras, a gente pode ter outros formatos, outras figuras geométricas aí, tá certo? E claro que depois de muitos mapas conceituais, mapas mentais dos alunos, é hora da prática, hora das atividades de sala. Então, prepare o seu coração, é hora de praticar. Vamos lá, né? Colocar a mão na massa. Como a gente disse, se você discutir com seus colegas, dividir as ideias, vai ficar bem mais tranquilo, bem mais suave, tá certo? Vamos lá, já já a gente está de volta com a correção. Ouvi dizer que tá muito fácil. Eu ouvi. Você ouviu também? Tem aluno aí que falou, já fiz tudo rapidinho. Mamão com açúcar? Facinho. E leite, não pode ser, tem que ser só leite, né? Mamão com açúcar. A galera tá dizendo que a parte da geometria eles lembram bem, estão dominando, então a gente vai avançar agora nas soluções. Vamos lá? Pergunta de número 1 na telinha. Diz o que mesmo? O perímetro de um quadrado é 44 centímetros.
E a pergunta é, a medida do lado deste quadrado é... Lá na nossa revisão, né, Quiz? nosso quiz, a gente falou sobre perímetro, né? O que é perímetro? A soma de todos os lados. Então, se eu somar um lado x com outro x, com outro x, com outro x, tudo isso vai dar quanto? 4x. 44? Isso. Ah, aqui já me deu o resultado, né? Então, 4 vezes cada lado vai dar 44. Quanto que mede cada lado, então? Então é só pensar no número que multiplicado com 4 dê 44? Sim. Então é só testar ali. 8. 4 vezes 8? 32. 4 vezes 9? 36. 4 vezes 10? 40. 4 vezes 11? 44. Achamos a resposta, né? Ou seja, se a gente quisesse fazer pela equação, né? Tá multiplicando, passa dividindo. 44 dividido por 4? 11. Mas pelo raciocínio lógico também se encontrava a solução. Muito simples, muito tranquilo e fácil. Vamos para a questão de número 2. Um triângulo equilátero tem seus lados medindo 15 centímetros. O perímetro deste triângulo é... Então, a primeira coisa é você lembrar o que é um triângulo equilátero ou qual a principal característica do triângulo equilátero. E aí a gente falou isso no nosso quiz, a gente falou isso na nossa revisão, no nosso mapa mental. Então, o triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados iguais, né? Todos os lados iguais, então, se cada lado mede 15... 15, bora ver. 15 para cá, 15 para cá. Ele está falando de perímetro de novo, né? Se perímetro é a soma de todos os lados, a gente tem que fazer quantas vezes 15? 3 vezes, né? 3 vezes 15. Então, quando a gente está falando de perímetro, a gente vai somar todos os ladinhos. Simples assim, em toda e qualquer figura geométrica, com exceção da circunferência, né? A circunferência tem uma particularidade que a gente vai explicar mais na frente para vocês. Então, 45 centímetros. A alternativa correta é a letra C. Muito bem, parabéns. Beleza. Vamos lá, questão de número 3. Observe o sólido geométrico a seguir e assinale a alternativa correta. Vamos lá, então quando a gente olha para essa figura, o que temos mesmo aqui? Bom, nós temos um prisma, pois possui duas bases e faces laterais planas. Ou nós temos uma pirâmide, pois tem uma única base e um vértice comum na sua parte superior. Não, nós temos um cilindro, pois possui uma parte arredondada. Acho que não, né? Essa aqui já vou tirar fora, né? Tem parte arredondada nessa figura? Não, né? Ou a letra D, é um corpo redondo. Não, se não tem parte arredondada, não é corpo redondo. Não é corpo redondo, né? Não possui parte arredondada, então não é a letra D. E a letra E? Nenhuma das alternativas anteriores está correta. Então vamos analisar primeiro, para a gente afirmar que nada está correto, a gente tem que analisar bem a letra A e a letra B, né? Vamos lá, ele tem duas bases? Não. A base única, né? Isso. Ó, apenas uma base. Se tem uma base única, ele é uma pirâmide. Tem um único vértice comum na sua parte superior? Sim. Sim, né? Então, a alternativa correta é a letra B. Letra B. E aqui o tempo voa. Ou não. Vamos lá, então? Então, temos rapidinho, só para poder guardar aqui, ó, porque aqui nós tínhamos 4 alternativas, né, que diziam nomes de coisas que na revisão nós falamos bem rápido, né? Mas é interessante vocês lembrarem que a principal diferença entre prismas e pirâmides é justamente a questão da quantidade de bases, né? Vamos desenhar um prisma aqui, né? Então, se a gente está falando de prismas que tem duas bases, né, a gente vai verificar sempre nesse formato aqui, ó. Não, ficou muito bonitinho aí, mas dá para entender, né? Aí, realmente, nessa questão dos poliedros, né, as laterais são figuras planas. No prisma, essas figuras planas serão quadriláteros. E na pirâmide, essas figuras planas serão triangulares. Então, essas são as diferenças. No corpo redondo, tem a existência dessa parte arredondada. E por que vamos ter essa parte arredondada? Porque a base é um círculo.
Como na base eu tenho uma circunferência, um círculo, então isso vai determinar que eu tenha justamente uma região arredondada. Isso aí faz parte do que a gente falou de conceitos, né? De entender, conhecer cada figura, seja ela plana ou espacial, o ideal é você ter esse conhecimento e ver a diferença, porque tem questões do Enem que vai pegar só por aí. Você saber, né, identificar a figura. É prisma? É pirâmide? É corpo redondo? Dentro dos corpos redondos, é um cilindro? É um cone? É uma esfera? Então, gente, precisa saber esses detalhezinhos para depois, lá na frente, aplicar as equações. A gente nem usa a fórmula se você não sabe a figura, né? Porque aí fica mais complicado ainda, né? Isso, e o Enem, às vezes, ele traz esse detalhe, né? Ele joga lá 2, 3 questões de geometria espacial bem fácil, e em uma outra ele fala assim, ó, um paralelepípedo reto retângulo. Se por um acaso o aluno não lembra o que é um paralelepípedo... Reto? Pode, retângulo? não, se não lembra nem o que é o paralelepípedo, pode pular para a próxima, porque lembrar que tem que ser reto, retângulo, aí ele fala assim, um hexaedro, um cilindro, um prisma. O nome é importante. Além disso, é importante que você saiba associar esse nome a algo real. Por exemplo, paralelepípedo reto retângulo. Eu já lembro logo de piscina, lembro logo de uma caixa d'água, já lembro logo de um recipiente quadrado. Aí falou um cilindro. A caixa d'água quadrada, né? Quadradinha. Quadradinha, porque eu já pensei na caixa d'água, que é um corte de um cone, né? Um tronco de um cone. Tá vendo? Aí começam a surgir novas definições. Quando você associa o nome a algo real, fica mais fácil. Mas é claro que durante as aulas, né, a gente vai estar trazendo para vocês aí o desenrolar de tudo isso. A gente vai estar mostrando aí, mas como a gente faz essas aulas de revisão, já é, né, verificando se você lembra de algumas características, de algumas definições, tá bom? Vamos lá, se liga no Enem, é hora daquela perguntinha para fechar a nossa aula de hoje. Olha lá, essa pergunta foi do Enem de 2012. Olha aí como que o Enem aborda a geometria. Bora ver? Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão essas planificações. Planificação é quando eu pego uma figura espacial, desmonto e deixo ali ela plana. Por exemplo, comprei um sapato, cheguei em casa, não quero jogar a caixa de sapato fora. Eu faço o quê? Eu descolo as bordas e eu planifico essa caixa. Para guardar fica muito mais fácil, né? Debaixo da cama. Debaixo da cama. Aê, garotinho. Na casa da vovó, debaixo da cama tem papelão, sacola. Papel de presente. Papel de presente. Papel de presente tem. Levanta o colchão, puxa debaixo da cama. Casa da vovó. E a pergunta é, quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Então, temos 3 figuras planificadas e ele quer saber, respectivamente, já vamos lembrando aí das palavrinhas mágicas, né? Na sequência, aí, respectivamente, quando fala essas palavrinhas, a gente vai verificando que é em ordem, né? Então, em ordem, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3. E a pergunta é, esse sólido de número 1, planificado, ele é um cilindro ou ele é um cone? Que tá aqui as opções, ou é cilindro ou é cone. Vamos lá. Eu acho que com 2 bases é um cilindro, né? Lembra como é que é cone? O cone tem uma base só. Chapeuzinho, não é? Uhum. E o cilindro tem 2. Então, se é cilindro, não é a B e não é a C. Certo? Certo. Pergunta agora, vamos para a segunda figura. O que a figura representa? A figura número 2, podemos perceber que na planificação, ele colocou ali um pentágono na parte de baixo e um pentágono na parte de cima. Então, ele tem 2 bases. Se é 2 bases, a gente já viu que é prisma, né? Prisma. Prisma de que jeito? De base pentagonal? Porque tem 5 lados, né? 5 lados é um prisma com 2 bases e essa base é as bases são pentágonos, então já nos diz aí, nos dá a indicação de letra A. Mas para confirmar, vamos lá? E a terceira figura? Ele já pode anotar lá, né, que os prismas vão ser classificados de acordo com a quantidade de lados. Se tiver um triângulo, prisma triangular. Se tiver um quadrilátero, prisma quadrangular. E aí vai. Agora a terceira figura está difícil, né? Tá difícil. Será que é... Só dobrando?
Se a gente montar ela, né? Vamos Só dizer que essa aqui seja a base. E a gente monta ela com as 3 pontas se unem lá em cima. Ah, então vai se unir num ponto só? Um ponto só. Ah, então é uma pirâmide. Com certeza é uma pirâmide. Então, na sequência, ficamos com cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide. Então, seja ela já em formato em 3 dimensões, né? Ela com volume, ela montada, ou seja ela planificada, a gente precisa conhecer as figuras e os sólidos, né? Isso vai valer muito. Você viu que é uma questão do Enem e ele só quer que você reconheça os sólidos, as figuras. E nós íamos substituir essa questão, porque essa questão a gente já usou em aulas anteriores. Só que assim, ela é uma questão tão boa e tão atual, porque assim, o Enem colocou outras, né? Só que todas têm a mesma linha. Só que se nós colocássemos uma mais pesada agora, ia ficar bem complicado, porque assim, algumas definições, algumas teorias não foram vistas ainda. Mas olha só, uma questão dessa daqui, uma questão do dia a dia. Uma caixa de chocolate, né? Lembrancinha de aniversário. A gente ganhou uma lembrancinha. Em uma das comunidades que a gente foi, tinha o formato de uma pirâmide. Pirâmide de base quadrada, né? De base quadrada, com chocolatezinho dentro. Então você abre aquela caixinha, né? É curiosidade, é você abrir para você ver como é que ela fica aberta. O Enem cobrou essa questão de montar e desmontar. Tem 2 anos seguidos, 2021, 2022, que ele faz isso de desmontar. Então fica esperto, né? Desde 2012 tá já pedindo, né, nesse tipo de questões que faz jus a só a identificação. Só identificar a figura, você já marca a resposta correta. Simples assim. Simples. Vamos lá, brincando com os números. E qual era a pergunta? Que horas são? Que horas são? Que horas são? Hora do Vamos lanche. lá, hora do lanche. Vamos lá, tá com fome? Tá lançado o desafio, tá com fome aí? Então, uma pedra cumprimenta uma tora de madeira e a pergunta é... Que horas são? Hora do lanche. Que horas são? Hora do lanche. Que horas são? Será que são 2h30? São 7h45. É 1h45. 0 horas. Ou 8 horas? Bom, peraí, rapidinho. Mas ela cumprimentou como? Cumprimentou com bom dia, boa tarde ou boa noite? Essa aí faz diferença, né? Vamos junto aqui dar a resposta? Porque se for bom dia, acho que é 7h45. Bom dia. 7h45? Eu acho que foi só com um oi, eu acho. Oi? Oi. Então a Petra chegou e falou... Oi. Tora. Com isso, 8 horas é 8 horas. Olha aí, né? Foi lançado o desafio, desafios matemáticos. Então a resposta correta é a letra E, 8 horas. 8 horas. 8 horas. 8 horas juntou 8 horas, tudo. 8 horas. 8 horas. Ficou boa essa, boa. Essa aí vale a pena você chegar em casa, fazer aí com a sua família, com seus amigos. Legal, legal? Então, estamos finalizando mais uma aula e agora sim, né? A gente vai encerrando por aqui as revisões, né? Todas as revisões que foram feitas em 4 aulas de vários assuntos do seu ensino fundamental. A gente está finalizando hoje e a partir da aula número 5, a gente vai dar o pontapé inicial aí do primeiro ano, mas que na verdade é um início revisional, né? Na verdade, a gente vai voltar lá no 6º ano, lá na educação infantil. Porque assim, não sei se eles perceberam que durante as aulas, na revisão, apareceram números inteiros positivos, números inteiros negativos, números fracionados, apareceram números assim, um tal de pi, um tal de não sei o quê. Mas como será que tudo isso apareceu na nossa... Foi só assim, alguém chegou e falou, usa aí. Será que teve algum contexto, alguma evolução? Isso vai ser o contexto de nossas próximas aulas. A questão do surgimento dos números, como que apareceu, como que foi se estruturando e tal. Então fiquem ligados. Fica ligado, tem muita coisa pela frente ainda, né? Só foram 4 aulas. Temos muita coisa para aprender, muita coisa para dividir com vocês. É novo para eles, né? Não Só faltam 92. Eu vou falar logo. Por apenas... Porque a gente falou já. Então, só faltam 92. Tem muita coisa ainda. Mas, por enquanto, ficamos por aqui sempre daquele jeito. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!